Imagina o seguinte, num dado momento da sua vida, você começou a investir na Bolsa de Valores. Você decidiu começar e abriu conta em duas corretoras. Você foi lá e abriu duas contas. Na corretora A, você fez o feijão com arroz, montou uma carteira diversificada, escolheu bons ativos, com bons fundamentos, com foco na renda passiva, dividendos, no longo prazo e fez aportes religiosamente regulares. Na corretora B, você aportava só um pouquinho ali, menos de 10% do total do seu aporte mensal, você jogava na corretora B. Só que nela, você comprava só ativos bem arriscados. Você partiu para o tudo ou nada mesmo, aquele tipo de ativo que você sabia que dificilmente daria muito certo, que você poderia perder até tudo, todo o seu dinheiro que você estava investindo, mas que se desse bom, você iria ganhar muito dinheiro, muito, mas muito dinheiro mesmo. E hoje, 20 anos depois, você tem 500 mil na corretora A e 2 milhões na corretora B. A carteira que recebeu menos de 10% dos seus aportes mensais ficou 4 vezes maior do que a carteira feijão com arroz. Se você tivesse ido para o tudo ou nada, com 100% do seu aporte mensal, você teria quase 20 milhões de reais hoje, fazendo aqui uma continha de regra de 3, e não 2 milhões e meio. E aí, eu te pergunto, você teria se arrependido se essa fosse a sua realidade hoje? Você se arrependeria? Você iria dizer assim, eu deveria ter investido tudo naquela carteira mais arriscada? Será que teria dado certo mesmo, da mesma forma, se fosse com 100% dos aportes na carteira de alto risco? Hoje a gente vai falar de uma estratégia que muitos investidores gostam, de utilizar. Vamos falar do racional por trás dela, se faz sentido, se não faz, se é para todo mundo, que tipo de ativo que entra aqui nessa carteira, nesse tipo de estratégia. E a ideia é basicamente o seguinte: você separa parte do seu portfólio para ativos seguros e mais estáveis, como ações de empresas mais resilientes, de setores perenes, boas pagadoras de dividendos, bons fundos imobiliários com ativos de qualidade, ativos high grade e não high yield, e até mesmo uma parcela para reserva de oportunidade em renda fixa, diminui o risco do teu portfólio. E aí outra parte da sua carteira pequena você aloca em ativos altamente arriscados. Pegou a ideia? É assim que funciona. Ativos esses que, por serem muito mais arriscados, podem entregar um retorno bem alto, transformar, quem sabe, 10 mil reais em 50 mil, 100 mil ou mais em pouco tempo, mas que tem o mesmo potencial de fazer esses 10 mil reais virarem pó, acabar, perdeu tudo, entendeu? Casa caiu, já era, perdi tudo, queimei o dinheiro aqui, já era. Não adianta chorar também. Um dos caras que eu vi falar disso já faz tempo aqui no YouTube é o Charles, o economista sincero. Ele mesmo chama carinhosamente essa parcela da sua carteira dos ativos do tipo tiro, porrada e bomba. O nome é até engraçado, mas o Charles ele é um dos influenciadores que eu considero bem sérios aqui quando o tema é economia e investimentos no YouTube, beleza? Mas, enfim, esse tipo de estratégia seria meio que uma balança interessante entre risco controlado e alta rentabilidade. A tão sonhada estratégia que seria capaz de gerar bons dividendos e também um crescimento mais acelerado do patrimônio ao mesmo tempo, sem correr tanto risco. Você não teria mais que escolher entre uma coisa ou outra, sendo possível você ter o melhor dos dois mundos com relativa segurança até. Mas será que isso é realmente possível? É tudo verdade? Ou é meio que conversa fiada? Será que essa estratégia de um percentual da carteira para ativos de altíssimo risco é só para os influenciadores usarem meio que como desculpa para poder ter empresas e fundos imobiliários ruins na carteira, para comprar tranqueira sem precisar fazer papel de sardinha em público, para investir, fazer vídeo das ações dos ativos que estão no hype? Se você reparar bem, muita gente diz por aí que foca no longo prazo em empresas de alta qualidade, mas não resistem à tentaçãozinha ali de colocar uma tranqueirinha na carteira, uma Oi, é uma coisa bem parecida. Não pode ver uma varejistazinha que caiu 70%, 80%, um meme coin, uma moeda com cara de cachorro, fundo imobiliário que está despencando, é todo tipo de ativo, é tanto ativo que até de graça às vezes
é caro dependendo das consequências, aí você vai lá e compra. Então, por isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é como esse tipo de estratégia pode ser executada. É isso que a gente precisa entender. Então, de fato, a teoria por trás aqui é até muito bem fundamentada, faz sentido. Existe um raciocínio até que lógico que embasa essa estratégia e isso a gente não pode negar. Se você executar certinho. Eu não sei se você sabe, mas um dos maiores propagadores desse tipo de alocação é o próprio Nassim Taleb, que trouxe a ideia do portfólio de Barbell, que tem tudo a ver com o nosso tema do vídeo de hoje. A estratégia se parece muito. Então, se a gente analisar o racional por trás, fica muito claro que existe uma similaridade muito grande entre essa estratégia do Taleb e a estratégia dos 10% ali para tiro, porrada e bomba, para os ativos bem arriscados. Então, por exemplo, o Taleb ele fala em ter aproximadamente 80% a 90% da carteira em ativos extremamente defensivos, como títulos de renda fixa do governo, os investimentos mais seguros que existem, principalmente se o governo for o dos Estados Unidos e não o nosso. Enfim, isso não é também assunto para esse vídeo, mas aí na outra ponta, os 10, 20% ali que sobram, ele fala em ativos altamente arriscados, né? Mas não estou falando aqui ações da Oi, IRBR3, Magazine Luiza, Via Varejo, não. A gente está falando aqui de extremamente arriscados mesmo, talvez como derivativos desses ativos, no qual ali você pode ter retorno que pode passar de 1.000, 2.000% quando você acerta uma movimentação, uma operação, mas a taxa de erro é muito alta, a chance de você perder, de tudo virar pó, também é muito grande. E aqui eu já posso aproveitar para fazer duas coisas. A primeira é introduzir o conceito de convexidade nos investimentos. E a segunda é pedir para você que chegou até aqui e esqueceu de deixar o like, que por obséquio, deixe o like aqui nesse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado a investimentos, bolsa de valores e ainda não está inscrito, mude logo essa realidade clicando no botãozinho vermelho de inscrever-se e ativando na sequência aquela que chamamos carinhosamente de sineta das notificações da riqueza, ou sino das notificações. Clica aí em todas, tá valendo. Agora, voltando aqui para o conceito de convexidade, isso acontece quando as perdas para determinado investimento são limitadas e os ganhos quase que ilimitados, entendeu? Então pensa quando você compra um derivativo, por exemplo, uma opção, o que pode acontecer? Existem possibilidades de você ganhar muito dinheiro comprando opções, mas a chance de virar pó também é grande. E tem também os cenários côncavos, quando os ganhos são limitados e as perdas são ilimitadas. Acontece também. Vender uma opção a descoberto é um exemplo disso, né? E eu não recomendo isso nem para um inimigo, tá? Vender opção a descoberto. Mas você tem também um investimento nem, né? Que não é nenhum nem outro, nem côncavo, talvez nem convexo demais. Quando você compra títulos de renda fixa, por exemplo, sua perda é limitada, você tem um calote, perdeu, mas seu ganho também é limitado. Você já sabe ali de antemão como é que vai funcionar a rentabilidade. Quando você compra uma ação, sua perda é limitada a 100%? Sim. E o seu ganho, apesar de não ser limitado, dificilmente também vai ser estratosférico num curto espaço de tempo, como pode acontecer com derivativo, se você comprar uma opção dessa mesma ação, entendeu? Eu trouxe esse conceito para tentar explicar a lógica de uma carteira com 90% em ativos seguros, 10% em ativos de alto risco. Isso traz relativa convexidade, às vezes, ali para parte do seu portfólio, principalmente se você diversificar muito bem nos 90% mais seguros da sua carteira. Ou seja, caso você perca dinheiro, essa perda é bem mais limitada, só que num cenário positivo, o lucro ele pode ser bem interessante também. Então pensa assim, essa parte aqui é importante. Se você poupa 22,5% da sua renda, o que você ganha ali, você poupa 22,5% e investe em ativos seguros, uma carteira bem diversificada, é só ação ali, feijão com arroz, várias classes de ativo. Você vai construir uma carteira de investimentos bem legal, eu tenho certeza, com foco na sua aposentadoria, certo? Eu acho que você concorda comigo nessa parte. Só que se ao invés de fazer isso, você poupar um pouquinho mais, 25% da sua renda e investir
os 22,5% da mesma forma e esses 2,5% em ativos extremamente arriscados. No famoso tiro, porrada e bomba ali. Na pior das hipóteses, o que pode acontecer? É o seu fim ser o mesmo. Caso você tenha um prejuízo de 100% em todos, absolutamente todos os ativos extremamente arriscados que você resolver investir, entendeu? Então você vai perder tudo, mas a carteira dos 22,5% seguros ali vai estar garantida para sua aposentadoria. É claro, esses 2,5% que você teria queimado, entre aspas, tacado fogo, você poderia ter gasto com outras coisas, consumido, o que teria feito muito mais sentido na sua vida no fim das contas. Esse não é o ponto, porque você também poderia ganhar muita grana com essa parcela no mercado financeiro se você soubesse o que está fazendo. Se você souber o que está fazendo, você pode ganhar. Então, se você investir esses 2,5% e acertar nas escolhas, eles podem te render, numa jornada de 20 anos, mais dinheiro acumulado do que a parte da carteira que você aportou em ativos mais pesados, em ativos mais seguros também, como a gente viu no exemplo. E aí, será que vale a pena fazer isso ou não? É para todo mundo? Não é? Essa é a pergunta, né? O problema é que tudo isso que a gente viu aqui é teoria e a gente sabe que quase sempre, né, ou para não dizer sempre, teoria e prática são coisas diferentes e muitas vezes totalmente diferentes. Eu vejo que na maioria das vezes ali você tem os investidores, eles entendem a ideia em si, mas na hora de aplicar é que a coisa costuma ficar mais feia. Então você começa numa direção e muda de direção meio que sem perceber, entendeu? Por exemplo, quando você fala, olha, a estratégia é que a gente vai ter aqui 10% da carteira em ativos mais arriscados. Muitos investidores ouvem isso e traduzem assim, ó, 10% da carteira é para a gente colocar em ativos merda, ruim, só porcaria aqui, é o dia do lixo. Dia do lixo não, galera. Fala igual nutricionista. Dia do lixo é final de semana. Então esse tipo de ação você compra sábado e domingo. Está liberado para você comprar o tanto que você quiser. Então, ativo arriscado e ativo lixo, claramente, são coisas diferentes e o momento também importa. Então você tem ativos que são arriscados e que podem fazer sentido e nesse tipo de ativo você precisa investir caso você queira seguir esse tipo de estratégia dos 10% ao invés de investir em ativos que são arriscados e claramente uma merda. E como eu disse, o momento também influencia muito. É muito mais fácil seguir esse tipo de estratégia num bull market sem se deixar seduzir pela ganância. Porque eu digo mais, realmente existe a possibilidade desses ativos trazerem um desempenho acima da média para a sua carteira. Mas se você se comprometeu a alocar somente 10% do patrimônio nesse tipo de ativo, o correto é, caso alguns ativos dessa parcela subam muito em curtos espaços de tempo e ela passe a representar ali 15, 20, 25% da sua carteira ou mais, você precisa rebalancear, vender parte desses ativos e comprar ativos para compor a parcela mais segura da carteira com esse lucro, para aumentar essa parcela mais segura. Realizando esse lucro, a grosso modo, o que acontece é que você vai estar engordando os aportes que você faz na tua carteira com foco na aposentadoria no longo prazo. Assim faz mais sentido. Então, sempre que a parcela dos ativos bem arriscados entregar um retorno acima da média, você não pode esquecer que aquilo é uma estratégia à parte, que é arriscado e que, por isso, você se comprometeu a arriscar somente 5, 10, 15% do patrimônio que seja. Subiu demais, realiza o lucro, joga dentro da carteira segura em ativos seguros. Isso seria meio que um aporte bônus que você não faria com a grana que você poupa e investe mensalmente. Você turbina a outra carteira com essa parcela mais arriscada. Se perdeu dinheiro no risco e esses 10% arriscados ali viraram 5, 3, 0%, você não vai pegar e vender ativos da parcela mais segura da tua carteira e jogar na parte arriscada para rebalancear. Esse é o rebalanceamento burro, não faz isso, isso não acontece. Na carteira arriscada da corretora B, que a gente viu no exemplo, por exemplo, só entra dinheiro de novos aportes, é dinheiro novo. E na carteira A entra a grana dos novos aportes e a grana dos lucros eventuais que você tem na corretora B, na carteira de risco, entendeu? Porque aí você tem realmente a certeza de que você está limitando suas perdas e aumentando o desempenho potencial da tua carteira no geral, no longo prazo, na média. Só que, na prática,
Quando os ativos mais arriscados estão subindo muito, o que costuma acontecer em mercados de alta, quando a gente viu ali em 2018, 2019, ao invés dos investidores fazerem esse rebalanceamento, controlarem o nível da carteira, o que o investidor juvenil faz, e você não pode ser esse investidor juvenil? O juvenil, ele liga o botãozinho da ganância e quer se expor cada vez mais a esse tipo de ativo extremamente arriscado, extremamente ruim, e às vezes comprometendo até a parcela mais segura da carteira. Então ele começa ali com uma estratégia e vai mudando de caminho pela ganância. Eu não sou muito adepto desse tipo de estratégia. Para mim, né, nem com 10% da carteira, não coloco em ação porcaria para tentar a sorte. Para mim não faz tanto sentido, mas se você quiser tentar alguma coisa parecida, você precisa fazer de um jeito que você não se exponha ao risco da ruína, como eles dizem, né? E o risco de você perder quase tudo que você tem quando um lindo bull market acaba dando início a uma recessão braba e um bear market começa. Se a bolsa cai 30%, 40%, você pode ter certeza que uma carteira com ativos extremamente arriscados vai cair 70%, 80%, 90%. Cedo ou tarde isso vai acontecer, e se a sua carteira ela pode ter crescido horrores até o começo da queda, se você tiver com foco ali somente em ativos bem arriscados, você vai entregar tudo na baixa, muito provavelmente. Se segurar na queda ali ativos com bons fundamentos já é difícil, imagina você segurar um monte de tranqueira, porcaria, você fica puto e vende com raiva. Por isso, caso você queira seguir esse tipo de estratégia aqui, como essa dos 10%, é possível você fazer isso de uma forma mais inteligente, investindo em ações que realmente tenham esse potencial de entregar bons retornos, caso esse altíssimo risco acabe não se materializando. Só que você precisa lembrar o seguinte: quando você investe no ativo de altíssimo risco e ele sobe 100%, 200%, 300% rapidamente, você precisa executar a estratégia e lembrar do seguinte: não acha que você foi um gênio e que você ganhou muito dinheiro porque você é um bonzão da boca na bolsa de valores. Não, não é isso que vai acontecer. O que aconteceu na prática foi que a probabilidade de você obter um retorno muito bom como esse, ela era extremamente baixa, a chance maior era de realmente você perder quase tudo, ter muito prejuízo, mas aconteceu de você se dar bem. Que bom, de 10 que você se arrisca assim, muitas vezes se 2, 3 derem muito certo, pode ser que compense o resto tudo. E que bom, bola para frente, segue o plano. O que você não pode fazer de jeito nenhum é investir boa parte da sua carteira em empresas que te dão trabalho, que não tem praticamente nenhuma chance de sucesso no longo prazo, pode até subir um pouquinho ali no curto e médio, mas no longo prazo de jeito nenhum, só porque às vezes as ações caíram 80%, e aí você vai lucrar muito quando subir. Esquece isso. Investir boa parte da carteira desse jeito é transformar tudo numa casa de aposta, é joguinho do tigre, do foguetinho. Essa é a realidade e eu preciso falar. Inclusive, aqui no Brasil, como eu falei, o Charles, o economista sincero, ele é um dos grandes entusiastas dessa estratégia que ele apelidou de tiro, porrada e bomba. Já ganhou dinheiro, segundo ele, com o IBR, via varejo, criptomoedas mais arriscadas no hype. Quando a gente tinha um hype do Bitcoin, ele ganhou dinheiro com outras também. Porém, a gente pode ver pela carteira pública do canal dele hoje que ele não executa essa parte da sua estratégia pessoal publicamente. Ele foca mais, na carteira do aposentado mesmo, que é o nome do quadro que ele tem no YouTube, se eu não me engano. Porque provavelmente ele não executa justamente porque ele sabe que não é para todo mundo e que, dado o alcance que ele tem, ele pode acabar influenciando muita gente inexperiente, às vezes ali com pouco dinheiro, que vai acabar perdendo. E isso não faz sentido. Então esse tipo de estratégia só vai funcionar se você souber controlar suas emoções e os outros 90% da carteira. Porque não vai ser uma carteira buy and hold, por exemplo. Vai ser uma parcela da sua carteira que você vai girar muito mais. Porque não vai ter empresa com um fundamento tão bom ali. Então vale a pena você se expor a esses 10% de ativos mais arriscados, de forma mais ativa, girando um pouquinho, se você souber fazer a lição de casa e investir em ativos seguros nos outros 90%. Então aqui não pode ter loucura, é para fazer o feijão com arroz, ações, fundos imobiliários, renda fixa, que sejam confiáveis. Como eu disse, eu não sou muito fã desse tipo de estratégia, mas eu tenho certeza que, tendo isso em mente, caso você queira
você vai conseguir colocar essa estratégia em prática da melhor forma possível. E se você descobrir também que não é para você, que você só perde dinheiro com esses ativos mais arriscados, é só você parar, assume o erro, assume que não é para você e segue o jogo. Valeu, meus queridos amigos, tamo junto, esse foi o vídeo de hoje. Quem esqueceu, deixa o like, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, valeu!